Olá geeks, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje trazemos então a terceira e última entrevista da Kaspersky Women in Tech Portugal. Como sabem, já fizemos então duas entrevistas anteriormente, tem aqui em cima no card caso tenham perdido essas entrevistas e aqui em baixo também. E para último, temos mais uma vez uma grande referência feminina das tecnologias em Portugal. Vamos a isto? A convidada de hoje fez o seu percurso académico no ISEG, no ramo da economia. Após uma breve passagem pela Sonai Turismo no ano de 2000, ingressou na empresa que a viu crescer profissionalmente. Entrou na Accenture em 2001, logo ligada à tecnologia como SAP Logistic Consultant. Os primeiros 10 anos de carreira foram feitos a nível internacional, mas voltou ao nosso país e continuou a progredir no percurso e dentro da empresa. Agora, conta com o desafio de ser Managing Director na Accenture Technology Portugal. Deem o vosso like aí em baixo à Paula Fernandes. Bem-vinda e obrigada por teres aceito este convite da Kaspersky. Obrigada eu, Andreia. Obrigada. Olha, estás pronta para partilhar aqui a tua história e trazer algum ânimo e esperança também às mulheres que ainda têm medo do mundo das tecnologias? Espero que sim, vamos ver. Diz-nos uma coisa, durante a faculdade tu ingressaste então na área de economia, alguma vez pensaste na hipótese de ingressares na parte tecnológica? Para ser sincera, não. Era boa aluna, tive apenas uma cadeira de informática, se eu me lembro, na qual aprendi a programar em Pascal e tive boa nota, tive um 17 ou um 18 talvez, mas estava longe de pensar algum dia seguir a carreira ligada à área de informática. Aliás, eu quando fui para a Accenture achei que ia seguir uma carreira na área de estratégia ou management consulting, mas depois, pronto, acharam que eu tinha perfil para ir para a área de consultoria, mais ligada à área de tecnologia, não sendo um perfil de programação, obviamente, acabei por começar a minha carreira na área de SAP, no ERP, que é, pronto, muitas empresas têm, conhecidas, e grandes empresas que utilizam SAP, mais na área de logística, portanto fazia um papel um pouco mais funcional, mas também configurava e parametrizava sistemas. E diz-me uma coisa, há 20 anos atrás era tudo um bocadinho diferente, depois de teres feito então esse percurso na área da economia, não é? Na faculdade, tu sentiste confiança quando entraste no mundo das tecnologias ou ainda tiveste medo por ser ainda um bocadinho o desconhecido? Acho que o curso, e portanto eu também só conheço só tirei o curso no ISEG de Economia, depois fiz algumas graduações depois, mas pronto, a licenciatura foi em Economia no ISEG. Acho que nos preparou em termos de soft skills, em termos de trabalho de equipas, etc. Algo que é muito importante numa empresa como a Accenture. Em termos de tecnologias propriamente ditas, como eu disse, nunca só programei em Pascal e não me serviu de muito, digamos assim. Mas construir um raciocínio lógico, por exemplo, tive muitas disciplinas de matemática, ligadas à área de matemática, que me permitiu ali criar um certo raciocínio lógico. E depois, toda a componente mais funcional de desenvolvimento também, que foi muito importante. Mas eu diria que, de uma maneira geral, esta questão da liderança, de trabalho em equipa, de ter milestones, deadlines para entregar trabalhos, acabou por ser o mais relevante quando nós entramos numa empresa de tecnologia como a Accenture. Aquilo que é exigido numa empresa como a Accenture no início não é muito mais que isto, porque depois a própria empresa nos dá a formação para nos preparar depois para o nosso percurso profissional. Aliás, nós quando entrávamos na altura, eu penso, poderei estar enganada, mas estamos a falar de 8 semanas de formação inicial antes de irmos para qualquer projeto. E aí sim temos alguma preparação mais técnica e que tenha a ver mais com aquilo que depois vamos seguir profissionalmente. Olha, nestes 20 anos do teu percurso na empresa, já passaste por alguns cargos, nomeadamente o de manager, que foi há cerca de 10 anos atrás. E houve um acontecimento importante nessa altura, portanto, ficaste grávida nessa altura. A nossa pergunta é, tu tiveste medo dessa promoção não acontecer por teres engravidado? Portanto, foi há 12 anos atrás, porque a minha filha vai fazer 12 anos em novembro, portanto tenho com alguma precisão essa data importante, foi uma das mais importantes na minha vida.
Eu fui promovida estando eu grávida, portanto, acabou por acontecer durante a gravidez, foi no ano anterior, e fiz o meu primeiro ano de manager enquanto estava grávida. Não achei, o que é que eu achei mais? Achei que havia algumas coisas que eu teria que alterar, obviamente, não é? Porque se calhar se trabalhava em alguns horários que depois seria impossível, não é? Tinha que organizar aqui de forma diferente a minha vida. E foi o que acabei por fazer. Na altura falei com o meu supervisor, expliquei-lhe pronto, que teria que fazer aqui algumas alterações, até porque eu não tenho família e na altura o pai da Francisca também não tinha família aqui em Portugal, portanto estávamos sozinhos, em Portugal, peço desculpa, em Lisboa estávamos sozinhos e portanto acabámos por ter que ser nós a gerir o ter um filho pequenino. E eu falei com o meu supervisor, expliquei, se calhar vou ter que ir mais cedo para casa, mas continuo a ter os meus objetivos e se calhar não é durante aquele período, mas a seguir vou ter que acabar por compensar. E lembro-me que na primeira avaliação que tive enquanto manager, um dos temas que abordei com o meu supervisor foi exatamente ele disse: eu não notei absolutamente nada que tu tivesses sido mãe, portanto continuaste com uma performance e com uma motivação e com um interesse, um esforço exatamente igual. Portanto, acabou por não contribuir. Mas é verdade que se calhar depois de ter a Francisca, até porque também a minha vida mudou um bocadinho em termos pessoais, pensei, será que eu vou conseguir continuar a ser consultora e a trabalhar na área de tecnologias de informação? Não seria melhor para mim ir para um cliente e ter um horário fixo e fazer sempre a mesma coisa, trabalhar sempre com as mesmas pessoas? Mas por outro lado eu também não sou assim, portanto ia de certa forma desmotivar-me e achei que poderia continuar a ter carreira e ao mesmo tempo ser mãe. E acho que fiz uma boa escolha, hoje olho para trás e não tenho dúvidas, não é? E acabaste por ter uma boa experiência, ao contrário, por exemplo, da nossa entrevistada anterior. E achas que, no geral, as empresas ainda não sabem lidar com uma mulher grávida em progressão de carreira? E como trabalhares fora, se calhar também consegues ter alguma ideia se lá fora acaba por ser diferente ou não? Então, trabalhar numa consultora acaba por nos dar a oportunidade de conhecer várias realidades, não é? Porque trabalhamos, eu nem sei com quantos clientes é que eu já trabalhei diferentes. Do ponto de vista da Accenture, eu não acho isso. Acho que a Accenture, inclusive, tem alguns programas e algumas medidas no sentido de apoiar as mulheres quando elas têm filhos. Por exemplo, tem uma medida que permite, a Segurança Social paga 80% do salário durante 5 meses e a Accenture paga os outros 20% de forma a elas usufruir 100% do salário na totalidade. E depois tem outras medidas, por exemplo, tem a semana de compensação, que muitos pais apreciam, porque acabamos por ter a semana de compensação do Natal. Compensação são dias, não é? Dias de férias, pronto, é compensação Natal, Páscoa, 2 dias no Carnaval, para além das férias normais dos 22 dias que toda a gente tem direito, que acaba por acompanhar um pouco as férias escolares das crianças e, portanto, permite-nos estar mais tempo com as crianças. Isso também é bom. Mas se eu olhar um pouco para o resto das empresas, e os estudos mostram-nos isso, e que efetivamente a mulher, de alguma forma, não consegue acompanhar o homem, não é? Na evolução da carreira, em termos de objetivos, muitas vezes porque, e agora também é a minha opinião pessoal, porque ela própria, e foi um bocadinho aquilo que eu também experienciei, não é? Quando tive a primeira filha, me questionei, será que eu vou conseguir, não é? E muitas mulheres chegam à conclusão que não vão conseguir ser mães e ao mesmo tempo ser esposas e ao mesmo tempo ter uma carreira profissional numa perspectiva de escalada, de carreira, de continuar a subir e de continuar a exigir de si próprio tudo isto. Pronto, mas já há aqui vários temas que são abordados e que são pensados, mas para resumir, acho que efetivamente ainda não estamos no ponto que deveríamos estar em termos de igualdade de homem e mulher e das oportunidades, etc. Olha, vamos agora passar aqui àquilo que fazes agora na tua carreira e vamos aproveitar que temos aqui uma Managing Director. Muita gente não saberá o que é que fazes no teu dia-a-dia e hoje vamos ter aqui a oportunidade de perguntar diretamente. Portanto, como é que são os dias de uma Managing Director? O que é que fazes? Como é que preenches os teus dias? E ainda, se ficaste progressivamente mais afastada das tecnologias ou não?
Então, eu estou a rir um pouco porque muitas vezes alguns familiares ou alguns amigos também me fazem exatamente a mesma pergunta e tenho desde sempre alguma dificuldade em explicar, não é? Vou começar pela parte mais fácil, não é? Que é aquela que eu também tento explicar à minha filha, que tem 12 anos. Há muitos anos atrás houve alguém que perguntou à minha filha o que é que a tua mãe faz? E a minha filha respondeu ela é diretora de telefonemas, portanto passa o dia todo ao telefone. Portanto, eu acho que ela agora acha que eu vivo com o meu computador, que é basicamente a mesma coisa, a falar sempre em calls. O meu dia a dia, e isto também depende um bocadinho do nível onde estamos em termos de carreira na Accenture, não é? Hoje em dia é muita interação com os clientes, numa perspectiva de entrega de projetos, numa perspectiva de apresentação de soluções, numa perspectiva de discussão das melhores soluções para eles, isto tudo numa perspectiva tecnológica, porque eu sou de tecnologia. Portanto, quando estamos a falar em entrega de projetos, estamos a falar de projetos tecnológicos, propostas tecnológicas, identificar as melhores soluções e hoje em dia, com esta transformação que estamos a ter, não é? Em termos de transformação digital, que muitas indústrias têm que se reformular completamente, temos grandes desafios e tem sido muito motivante trabalhar nestas áreas. Cada vez mais acho que segui a carreira certa, a área certa, esta área da tecnologia, porque acredito mesmo que no futuro quase todas as profissões passem um bocadinho por esta área tecnológica. Portanto, é uma carreira para apostar no futuro. E ser Managing Director, quer dizer, é estar na vanguarda de todo o desenvolvimento tecnológico, conhecer as tendências. A Accenture dá muita formação a esse nível, temos estudos anuais que falam um bocadinho das tendências para o futuro e também nos permite estar um bocadinho a par disto e depois ir ter com os clientes e desafiá-los, partilhar as nossas experiências e é um bocadinho isto que eu faço. Portanto, gosto muito daquilo que faço. Como disseste, comecei tirei curso de Economia, depois fui para uma área de planeamento e controle de gestão noutra empresa em Portugal e depois vim parar aqui à Accenture um bocadinho por sorte, digamos assim, e a área de tecnologia também por sorte, portanto acho que no meio disto tive muita sorte e, claro, perseguia, mas é verdade que também tive muita sorte. Falando aqui um bocadinho sobre o recrutamento na área de IT, especificamente, achas que, e aqui se calhar falando mais em Portugal, não é? Achas que há alguma falha no processo de recrutamento? Por exemplo, o facto de mulheres terem filhos ou poderem engravidar acaba por pesar na decisão de um recrutador IT? Para ser sincera, acho que não. E vou-te explicar porquê. Talvez noutras áreas sim, na área de tecnologias de informação definitivamente não. Hoje em dia há tanta necessidade de talento na área tecnológica que esse é um pormenor. Já não estamos a falar de selecionar o A ou o B, precisamos dos dois, precisamos dos 3, dos 4, dos 100. Portanto, a Accenture este ano eu poderia dizer que já conseguiu recrutar talvez 500 pessoas para a área de tecnologia. A Accenture Portugal, e temos um pipeline de recrutamento se calhar para o ano ainda mais ambicioso. Embora tenhamos cotas de 50-50, se possível, de recrutamento, mas quer dizer, já estamos com um nível de necessidades, não é? Porque temos tantos projetos, temos tantos desafios já à nossa frente, que já não fazemos essa questão de homem ou mulher não se põe e acredito que de uma maneira geral as empresas não olhem para essa questão. Depois haverá outro tipo de indústrias em que isso pode acontecer, aí já não conheço, não poderei falar. O que é que eu acho que acontece? É um bocadinho mais atrás, ou seja, as mulheres quando estão a pensar que curso é que vão escolher, se calhar muitas delas não será a primeira opção as tecnologias ou a engenharia informática, ou seja lá o que for. E aí também temos estudos a demonstrar exatamente isso, que tem vindo a crescer, mas efetivamente não são as primeiras opções. Por isso, quando nos chegam já para recrutamento na Accenture, chegam-nos muito mais CVs de rapazes do que de raparigas, portanto, profissionais masculinos do que femininos, mas já foi porque atrás ainda não entraram da mesma, igual medida para as faculdades. E aí é que está a questão. Portanto, se nós não recrutamos mais mulheres, é porque elas não nos chegam. É um bocadinho isso.
E diz-nos uma coisa, aqui pensando nas mulheres na tecnologia, o que é que achas que elas acabam por trazer à empresa ou às equipas de trabalho, que quase a equipe, ou seja, o que é que uma mulher pode trazer que um homem não traga? Sim, e isso também é um tema, porque eu acho que o ambiente de trabalho, quando existem só homens, é um bocadinho diferente de um ambiente de trabalho quando existe um ambiente mais diversificado. As mulheres, eu costumo dizer que nós conseguimos fazer muitas coisas ao mesmo tempo, não é bem verdade, não é bem assim, mas a verdade é que nós conseguimos ser muito flexíveis. E temos soft skills também, não é uma questão só genética, quer dizer, não entendo muito disso, mas acredito que não seja só uma questão genética, tem a ver porque acabamos por ter que fazer ao longo da nossa vida várias coisas ao mesmo tempo. Somos mães, somos esposas, temos que fazer o jantar, o almoço, ao mesmo tempo estar a pensar na empregada ou nos filhos, na escola, portanto, esta questão. E esta flexibilidade, esta capacidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo, soft skills que temos que desenvolver, um homem e uma mulher definitivamente são diferentes, não é? Mas acaba por ser um complemento e ter uma visão diferente e trazer pontos de vista diferentes para o seio de uma equipa, o que também é extremamente importante. Aliás, quanto mais diversas são as equipas, mais inovação, mais disrupção elas podem trazer. E conciliar um bocadinho homens e mulheres, e mesmo diferentes entre si, está provado que é melhor numa perspectiva de encontrar soluções diferentes, caminhar para a inovação e para a disrupção. Portanto, eu acho que é muito vantajoso ter equipas diversificadas. Diz-nos uma coisa, falando aqui um bocadinho daquilo que já falaste há pouco, que é realmente o irmos um bocadinho mais atrás, achas que, ou em que meios é que devem ocorrer mais diálogos sobre oportunidades para as mulheres nas tecnologias, ou por exemplo projetos e iniciativas que podem ser desenvolvidas para garantirmos aqui uma maior inclusão das mulheres? Em que ponto é que isto deveria acontecer? Eu acho que já está a acontecer um bocadinho, porque nós temos várias campanhas, e eu tenho uma filha de 12 anos, que agora, por exemplo, nos tempos livres, que promovem academias de código para crianças bastante pequeninas, não é? Portanto, culturalmente estamos a mudar, e isso é importante desde o início, incutirmos esta curiosidade nas nossas crianças. E mesmo os pais também, talvez aqui há uns anos, incentivassem as filhas para ir para outro tipo de carreiras. Eu lembro da minha avó, dizia-me, o ideal para ti é ser professora, porque vais ter o mesmo período de férias que vão ter os teus filhos. Portanto, estava a ver aqui já, vais ser mãe e vais ser esposa e vais ser profissional, portanto, professor é o ideal para ti. Portanto, eu acho que nós culturalmente também já estamos a mudar isto. Por exemplo, eu não sei se vou ser bem sucedida, provavelmente não, mas gostaria que a minha filha também seguisse a área de tecnologias de informação, porque acredito que é o futuro. Acredito que vai ser um bocadinho o que no futuro vai ser importante para todos. E acho que ela iria ter um leque de oportunidades muito maior que se calhar se escolher outra profissão, e se calhar uma das profissões que sabemos que potencialmente vai acabar ou vai se modificar completamente. Portanto, eu acho que isso já está a acontecer. As empresas também têm um papel muito fundamental nisso, não é? Por exemplo, isto que nós estamos aqui a fazer já é relevante, já estamos a desmistificar um bocadinho a ideia de que as mulheres, quando seguem uma carreira na área de tecnologias, não podem ter filhos ou têm que ter um comportamento muito masculino. Nada disso, nada disso, isso está tudo desatualizado hoje em dia. Somos mulheres, somos mães, somos esposas e trabalhamos na área de tecnologia, pronto, e isso é realmente importante, e é importante que as crianças, os adolescentes, ou quando estamos a escolher um curso, elas tenham essa percepção que a área de tecnologia é algo motivador, aliciante, e também não é só aquilo de estar a programar, existem aqui coisas alternativas muito interessantes. Para finalizar, chegamos, esta claramente é a última pergunta, mas eu acho que é uma pergunta super importante, que é o teu conselho para as mulheres que sonham entrar na área das tecnologias e por algum motivo
ainda tem algum receio? Que conselho é que tu gostarias de ter tido, se calhar, na tua altura? Ou que conselho é que gostarias de dar à tua filha, por exemplo? Um conselho-chave que pudéssemos deixar para as mulheres que ainda estão aqui na dúvida. Passa um bocadinho e eu também cada vez mais acredito nisto, por entendermos que a maioria daquilo, a maior parte do trabalho que vai ser feito no futuro, ou das coisas com que vamos interagir no futuro, passa pela área tecnológica. Portanto, a área tecnológica vai estar presente em tudo, vai estar presente ou já está presente na indústria cada vez mais, na área da medicina cada vez mais. Portanto, eu só para, agora estava-me a lembrar, há uns tempos atrás estávamos a fazer um projeto, era uma proposta para um cliente na área de healthcare e um dos nossos colegas era médico e decidiu não seguir a carreira típica de um médico, não é, dar consultas, etc., e trabalhar numa empresa de tecnologia. Portanto, ele é colaborador da Accenture porque achou que ia contribuir mais para a saúde ou para os conhecimentos ou para a inovação, trabalhando numa empresa como a Accenture, do que propriamente dedicar-se à medicina na sua forma mais comum. Portanto, acredito mesmo que esta questão da tecnologia vai estar no nosso dia-a-dia e no futuro, e quem escolhe uma carreira nesta área da tecnologia tem aqui uma série de portas que se podem abrir, já se estão a abrir, cada vez mais se nota, e são trabalhos, há tudo, não é? Há trabalhos mais de programação, há trabalhos mais de funcionais, portanto temos aqui uma panóplia de opções, de oportunidades muito grandes para as mulheres, para os homens. Portanto, o meu conselho é pensar um bocadinho nisto que eu estou a dizer, pensar um bocadinho em termos de futuro, o que é que faz sentido, não se limitar logo porque eu não gosto de programar ou porque aquilo exige muito em termos matemáticos, nada disso. A certa altura a questão dos soft skills é muito importante, o trabalho em equipa é muito importante, muito mais que outros conceitos tecnológicos e, portanto, não fechar portas, eu acho que isso é o principal. E pronto, Paula, chegámos ao fim da nossa entrevista. Muito obrigada por teres aceito este convite da Kaspersky. Queres despedir-te dos nossos geeks aqui do canal? Obrigada, antes de mais, Andreia, pelo convite. É sempre muito agradável estar a falar sobre este tema e espero ter contribuído no sentido de convencer, entre aspas, mais mulheres a virem para esta área e acreditarem que efetivamente a tecnologia é o futuro. Muito obrigada. Obrigada a nós. Eu tenho a certeza que no fim destas 3 entrevistas, e mais uma vez, quem não viu, passa aqui em cima ou aqui em baixo na descrição, eu tenho a certeza que conseguimos convencer aqui alguma mulher a perder o medo das tecnologias e a ingressar aqui neste ramo de futuro. Se não viram, então as entrevistas, não se esqueçam de passar por lá, passem nas nossas redes sociais, subscrevam aqui o canal e vemo-nos no próximo vídeo. Tchau, tchau! Obrigada!